clássico em Minas Gerais, Atlético Mineiro e Cruzeiro, e deu galo, hein? Deu Atlético Mineiro. Foi inclusive seu destaque inicial aqui, Foi, Lino. sim, foi porque foi um jogo muito movimentado, cara. Os dois times fizeram o tempo inteiro um movimento ofensivo de alteração, de busca de resultado. O Atlético fez um primeiro tempo muito bom, teve bastante volume de jogo, a gente vai ver em quantidade de oportunidades aí. A superioridade até do Atlético é que o time do Cruzeiro é muito bom, foram 12 finalizações do Atlético contra 3 do Cruzeiro. Isso aí é pênalti, Lino? Do Fernandinho? Não, não, isso é simulação, isso é simulação. Isso pode dar até cartão amarelo. Cara, quanta simulação nessa rodada, cara. O jogador brasileiro joga demais com a arbitragem, né? Isso vale pro prêmio Alberto Roberto? Eu tô achando que o Redação vai ser só Alberto Roberto amanhã. Quantidade de simulação nessa rodada. Teve até jogador expulso por simulação no sábado, né? Mas voltando ao jogo, Lino. É que tem juiz que tem... Os critérios são diferentes, né? Tem juiz que, para simulação, qualquer simulação, ele dá cartão. Tem juiz que não dá cartão. Então depende. Às vezes o que não dá fica estimulando esse tipo de movimento, né? Eu não sou de achar que é cartão todo lance, não. Mas, vamos lá, o Fernandinho jogou muito bem. Se destacou o Fernandinho, eu também estava acompanhando esse jogo. O Fernandinho jogou muito bem. Aliás, a movimentação dele é sempre algo diferenciado, né? O time que está sem Tardelli, sem pega muita bola, né? Já ia pegando no contrapé, né? E aí o golaço do Fernandinho, tirou o Bruno Rodrigo e aí mandou no ângulo. Lindo o gol do Fernandinho. Quando o jogo parecia estar acomodado, né? O time do Cruzeiro até estava bem no começo do segundo tempo, com o Henrique em campo, tocando um pouco mais a bola, é um time muito organizado. O Cruzeiro não se escondeu, não, tentou bastante. É que o Atlético tem um contra-ataque, uma saída de jogo muito rápida. O Atlético parece ter já gerido muito bem a saída do Bernard com a chegada do Fernandinho. Ou não, Rizek? Não, o Bernardo é mais jogador que o Fernandinho. Mas o Fernandinho entrou bem no time. Não dá pra gente cobrar do Fernandinho que ele tenha, na minha opinião, o mesmo desempenho do Bernard, que é um jogador de seleção brasileira que tem tudo para se tornar um dos bons atacantes do mundo em poucos anos. Mas ele entrou bem no time. E o Atlético se preparou para vencer esse jogo, né? Porque poupou o time no meio da semana contra a Ponte Preta, encarou essa partida como decisão, queria ganhar o jogo. O Campeonato Brasileiro do Atlético, vou dizer para você que foi hoje. O Campeonato Brasileiro do Atlético era ganhar do Cruzeiro nesse Brasileirão, carimbar a faixa do Cruzeiro. E, de certa forma, o Atlético cumpriu o seu objetivo nesse Campeonato Brasileiro. E o Cruzeiro chegou a um dado não legal, mas é a primeira vez que o time perde 2 seguidas no Brasileirão. Mas para 2 times de respeito, né? Você não acha? São Paulo no meio de semana e o Atlético agora. Porque assim, o São Paulo está num momento interessante no Campeonato Brasileiro. O São Paulo tem um legado muito ruim, mas é um momento de ascensão no Campeonato Brasileiro. Mas acende uma luz. Não vai acender. Eu acho que o Cruzeiro é campeão brasileiro, virtual campeão brasileiro. Ninguém discute isso em nenhuma outra equipe. Se o Cruzeiro perder esse título, vai ser uma coisa absurda. Mas é o pior momento do Cruzeiro no campeonato. O próprio Marcelo estava falando sobre isso, chamando a atenção do time dele, não pelo futebol, porque o time ainda continua jogando, mas para não se deixar abater, porque uma sequência de 2 derrotas o Cruzeiro não tinha vivido ainda. E se ele entrar em desalinho, agora tem o Fluminense no meio da semana, né? Ele pode se ver fazendo um outro tipo de campeonato, um campeonato com medo, assustado, e não é esse o campeonato do Cruzeiro. O campeonato do Cruzeiro é esse jogo bonito, ofensivo, de um time que busca o tempo inteiro e está fazendo essa campanha maravilhosa. O Cruzeiro é diferente de todo o campeonato. Eu tenho uma visão já otimista, se é que é possível, dessas 2 derrotas do Cruzeiro, porque ele teve uma sequência dura, Atlético Mineiro com motivação de decisão na Independência e o São Paulo desesperado no Mineirão, e era a semana do Grêmio encostar, porque o Grêmio tinha Criciúma em casa e Fluminense fora, e o Fluminense nesse momento não é um time que assusta quem está lá em cima na tabela. O Fluminense é um time até fraco nesse momento, e nos 6 pontos possíveis o Grêmio somou 1 ponto, então no pior momento do Cruzeiro nesse campeonato, com 2 derrotas seguidas, o vice-líder conseguiu tirar só 1 ponto. Então, se você olhar, de certa forma, o Marcelo Oliveira tem até motivo para sorrir nessa semana. Até porque, lembra bem, Rizek, aquele momento que o Cruzeiro tinha Corinthians e Internacional, e o Botafogo que estava colado, que tinha perdido para a equipe do Cruzeiro no Mineirão, tinha Bahia e Ponte Preta em casa. Era ali que a gente achava que o campeonato poderia cair, essa diferença do Cruzeiro. O Cruzeiro empatou com o Corinthians, venceu o Internacional, o Botafogo perdeu as 2. O Grêmio mostrou para mim nessa semana que não tem força para alcançar o Cruzeiro, para dar uma arrancada milagrosa, se é que alguém ainda sonhava com isso, nessa reta final. O Cruzeiro
duvido que ele vá ter uma sequência tão ruim assim, e acho o Fluminense, na próxima rodada em casa, um adversário mais tranquilo do que São Paulo e do que o clássico contra o Atlético Mineiro no Independência. Cruzeiro e Fluminense na quarta-feira, jogo que você vai acompanhar aqui na tela do canal Campeão a partir de 7 horas da noite. A gente mostrou feias imagens lá do Morumbi, de briga da torcida do São Paulo com policiais. Nós tivemos também, antes do começo da partida entre Atlético e Cruzeiro, torcedores cruzeirenses brigando entre si nas arquibancadas do Independência. A briga aconteceu nesse setor de cadeiras destinadas para a torcida visitante, ou seja, do Cruzeiro, e os cruzeirenses pertencem às torcidas organizadas rivais e se desentenderam ao se encontrar ali dentro do estádio. Alguns torcedores foram detidos por policiais militares. Absurdo ao quadrado. É porque é entre eles próprios, né? Por isso. O Antero, o Ministério do Esporte está super mobilizado nesse ano para estudar a questão da dívida dos clubes. Chegou a estudar, a abolir a dívida, perdoar a dívida, agora decidiu arrumar um mecanismo que posterga o pagamento, dá um prazo maior para o pagamento. Eu acho que essa é a verdadeira questão, a questão crucial para o Estado brasileiro se preocupar no futebol brasileiro. Como é que a gente vai resolver essa questão? No ano passado o Brasil foi o país que teve mais mortes ligadas a futebol no mundo. E nesse ano, esse Campeonato Brasileiro, cenas como essa viraram rotina. Aconteceu domingo passado, aconteceu nesse, provavelmente vai acontecer no próximo também. Eu acho que essa é a questão para o Ministério do Esporte, para o Estado brasileiro resolver abraçar como prioridade quando a gente fala de futebol profissional aqui.